Finalmente, a gente vai passar para o large data. A gente não consegue mais carregar o dado completamente em memória, certo? Então, vão começar a vir aqueles estouros de memória, o seu notebook do Jupyter vai crashar, você vai ficar triste. Quando você consegue carregar ainda castando, porque vocês podem ver, né? Existem muitos tutoriais aí pelo YouTube, ou pelo próprio Medium da vida, que o cara resolve isso daqui só castando para um float 32, na hora de você ler um data frame do Pandas, ou uns tipos abaixo disso, e resolve o problema. Aqui, especificamente, isso não vai resolver seu problema pelo volume de dados. Vamos falar assim, uns 32 GB de volume, né? Se você conseguiu carregar ainda esse dado em memória, algumas operações, vamos supor, um agrupamento, um group by que você queira fazer no seu data frame, isso vai estourar a memória, porque a função ela vai precisar utilizar outro tipo de estrutura de dados, isso daí quando carrega já está lá bem apertadinho lá na tua memória, vai crashar. E você, esse é um ponto importante, só tem uma máquina disponível para processamento. Geralmente é a sua, né, aquele notebook da Hot Wheels, né, que você está utilizando. A gente ainda não está num cenário distribuído. Mas, agora qual é o discurso que a gente vai utilizar? O discurso que a gente vai utilizar é paralelismo. Quando a gente fala de paralelismo, a principal ponto que a gente precisa lembrar é a gente vai mudar o nosso tipo de programação para um tipo lazy, certo? O que significa? A gente vai, antes de executar a computação dita, a gente vai empilhando cada uma das funções, cada uma das transformações que a gente vai fazendo para gerar um fluxo. E esse fluxo ele vai ser gerenciado pelo framework. A gente vai ver a melhor forma de executar isso. Como assim? Esse aqui é um exemplo de fluxo. Vocês podem ver que existem diversos ramos que podem ser executados de forma paralela, mas que a gente não vai executar tudo junto, tudo da mesma forma. Vão ser separados clusters, né, pequenos nós, que vão ser executados numa thread ou na outra thread, enfim, são executados de forma paralela. E isso é o que dá o ganho de performance aqui. Lembrando, isso aqui só é possível porque você está utilizando um padrão lazy, certo? Se você utilizar uma biblioteca, por exemplo, Modin com um rei, isso daqui vai crashar sua memória porque ele não vai saber de imediato qual é a melhor forma de executar isso. É por isso que dê prioridade para bibliotecas que utilizem lazy, quando você está no cenário de large data. Primeira delas, Numba. Numba é uma biblioteca que vai utilizar um outro tipo de interpretador para o Python. Ele vai compilar, não vai compilar e passar para C, na verdade ele vai passar para, pode passar, né? Em algumas situações é possível para C ou Fortran, mas ele vai começar a utilizar o paralelismo de uma forma muito natural. Certo? O primeiro ponto, a gente troca para o interpretador JIT, Just in Time, a gente vai tirar um pouco do Garbage Collector do Python, que isso também é um grande problema da gente quando vai tratar de tempo, a gente está já num cenáriozinho todo segundo conta, e a gente vai passar isso para um paralelo. Mas assim, olhando para esse código, você consegue ver onde está o paralelismo aí? O paralelismo está naquele laço, prange. Isso é uma das coisas que o Numba possibilita para você. Na verdade, o que prange vai fazer é para cada iteração que está sendo feito, ele vai instanciar uma thread, e essa thread vai executar o que tiver naquele laço. Os laços são independentes e só por isso é possível o programador utilizar o prange. Isso você acabou de colocar paralelismo. Então, por exemplo, se você tem 8 threads aí disponíveis, você vai em um passo de 8 a 8 executando. Isso daí já dá um ganho de performance interessante. Lembrando, isso é lazy, certo? Isso daqui a gente vai utilizar para fazer a otimização no nível de função mais baixo nível. A gente ainda não está escalonando as grandes tipos de função, a grande chamada de função em si. A gente está otimizando aquela execução específica. Outro ponto que a gente pode utilizar é, lembrando, desde lá do site a gente tenta diminuir o overhead do interpretador, o overhead da compilação. Aqui isso também é verdade. A gente pode utilizar tipos do C, na verdade a gente utiliza tipos do NumPy, que passa para o C, no final das contas. E a gente pode otimizar isso para computação algébrica, por exemplo. Então, o que isso significa? Veja um decorator, GU Vectorize, a gente vai passar um array de int 64, um escalar do int 64 e vai retornar um array de int 64. Mas qual é a dimensão do array que a gente vai retornar? Vai ser n. O argumento de baixo ele vai dar conta disso. Qual é a dimensão do teu primeiro parâmetro? Vai ser n. O outro, que é um int 64, ele é um escalar, portanto, um parêntese vazio, e vai retornar um array de dimensão n. Por que é importante fazer isso? Porque à medida que você vai tendo muitas operações de vetores no teu parâmetro, vai ser interessante para o Numba entender, cara, eu posso criar um objeto do seguinte dimensão, e esse objeto eu vou realizar operações in place nele. Eu não vou mais realizar cópias. É por isso que quando você vai colocando o outro tipo de argumento, veja só, essa função ela não tem um retorno explícito. Esse retorno acontece pelo parâmetro res, que vai ser o output da função.
Isso vai ser um objeto que vai percorrer as outras funções que você arquitetou e vão ser feitas operações in place nele. E através do parâmetro que você coloca, que é o de dimensão, isso daí não vai dar uma falha de segmentação, certo? Isso daí deixa para o Numba gerenciar. E a partir daí você pode utilizar o seu paralelismo à vontade, você pode fazer isso. Na verdade, ele vai já utilizar alguns recursos para isso. Você não vai se preocupar tanto. E isso já vai dar um grande ganho no teu código, inclusive para o gerenciamento de memória. Gerenciamento de memória vai ser muito importante. Por quê? Porque se você passa um X ou um Y que precisa, naquele momento, carregar todo dado em memória, só essa diminuição que você está dando aí de você colocar um tipo estático no teu dado, você já consegue diminuir o tanto de carga que vai ter naquele momento. Você pode gastar, por exemplo, um 32 bits aí. E já facilita muito a tua vida, certo? Existe outro, que se a gente está tratando do nível micro, o Desk vem para tratar do nível macro. Então, quando a gente utiliza lá o parâmetro lazy, a gente vai criar... Perdão. Quando a gente utiliza o parâmetro lazy, a gente vai empilhando as funções que vão sendo executadas naquela estrutura de dados. O Desk ele serve para isso. Uma vez que as funções estão lá e você já sabe qual é o caminho que você tem que percorrer, o Desk vai gerenciar de uma forma que você consiga executar de uma forma, da melhor forma possível, na verdade, isso inclusive com potencial para ser executado na sua GPU, aqueles tipos de função. Então, se você identificou uma operação que pode ser feita em paralelo, o Desk mesmo vai já executar em 2 workers diferentes e depois juntar. É muito eficiente nisso. E essa imagem fala por si só. Desk, das bibliotecas que eu vou apresentar aqui, ela é a única que possui o Desk Array. Desk Array que é uma forma de você fazer isso para computação algébrica. Geralmente, quando a gente fala de operações de larga escala, a gente está sempre concentrado num data frame, numa operação, numa tabela de dados ou num dataset. Mas se você quisesse passar isso para uma computação algébrica, por exemplo, um processamento de imagem, se você precisa fazer uma interpolação, você precisa daquele cálculo matemático severo, o Desk Array está aí para facilitar a tua vida. E com essa imagem traduz, né? Tanto a estrutura do array quanto do data frame possuem uma variedade muito maior do que aquelas bases do NumPy e do Panda, certo? Como isso funciona na prática? Imagine que você criou uma estrutura do Desk, por exemplo, um Desk Array, você cria, faz uma operação e no final você quer computar, certo? Essa vai ser as funções que vão ser executadas naquele array. Isso daqui não vai ser executado, certo? Isso daqui só vai ser executado explicitamente quando você quiser. E percebam vários pontos que podem ser utilizados para paralelismo. Pontos que você mesmo não tinha noção que poderiam ser feitos. Seja na hora de você fazer uma transpose, como foi feito lá, seja na hora de você utilizar uma soma de um elemento, coisa do gênero. Ele que vai arquitetar para que cada nó desse seja executado da melhor forma possível. Esse é o nível macro. Ele não vai otimizar o interior da tua função, né? Como você está realizando esse tipo de execução. Ponto importante. Como eu disse, né, a gente está utilizando o lazy. O Desk ele força o usuário a falar quando ele quer computar a função. Então, quando você utiliza o y.compute, você está explicitamente falando que quer computar tudo isso aqui naquele momento. É interessante que quando você estiver trabalhando com desks em um data frame ou no próprio array, você sempre fique vendo qual é o gráfico que vai ser gerado, porque você pode identificar o que você pode fazer para melhorar, você pode paralelizar mais ainda as funções e ver se é realmente isso que você queira computar. Nunca compute antes do tempo, sempre priorize colocar isso na forma lazy, ou às vezes quando você precisa executar uma função que não esteja implementada no Desk, ou seja, a personalização sua, coloque isso para a forma lazy, Desk dá suporte para isso, e vai empilhando aí. No final você vai ver que a execução vai ser bem melhor. Agora uma dúvida, se a gente tem a otimização nível micro e a otimização nível macro, como é que a gente pode utilizar para juntar as duas, né? Bem, o Numba pode ser utilizado em conjunto com o Desk, certo? Então, quando você for compilar seu código utilizando o Numba, você pode utilizar os objetos do Desk. Como é que faz isso? Só usa os objetos do Desk lá dentro do Numba. Só. O próprio Numba já vai fazer isso, tratar os tipos para ti, vai executar isso da melhor forma. O Numba, como eu tinha dito, ele ainda não estava no período do lazy, mas quando você acrescenta o Desk, ele vai entrar em lazy, porque aquele objeto não vai ser computado imediatamente. Por mais que no final a gente vai passar isso para um array em C, ou até mesmo para um array em GPU, isso daí fica transparente para o usuário. Então, facilmente você pode colocar um alto nível de performance no teu dado. Então, se você fosse pegar uns 32 GB aí para executar e tivesse feito um fluxo eficiente, esses 32 GB não iriam estourar a sua memória, certo? Sua memória de 8 GB, né? 4 GB aí a gente estaria brincando demais.
Ponto importante, a gente tem mais uma que é pouco citada ultimamente, é o VAX. O VAX é uma solução para quando você está trabalhando com data frames. Ele não tem a versão dele para array. Então, se você quiser fazer uma computação matemática, muito processamento de computação científica dessa forma, ele não dá conta do recado. Entretanto, o VAX tem alguns tipos de facilidade. Primeiro é que, quando você executa ele, ele foi feito de uma forma que você só precisasse saber como ler o dado, alguma coisa do gênero. O resto é pandas. Ele tem as mesmas assinaturas do Panda, pode ser integrado em projetos que já utilizam Pandas facilmente. E você realmente não tem que aprender a usar ele. Na verdade, isso fica muito transparente. É muito bom citar ele, certo? Um ponto importante, né? A gente está trabalhando num cenário de single machine, né? Você está utilizando uma máquina para executar tudo. Então é importante a gente comparar o VAX com o Desk. Como eu disse, não existe bala de prata. Então, tem inclusive aí a referência do artigo do Medium, foi feita uma comparação entre os dois, certo? E um dos pontos que a gente precisa notar, só dar um adentro, né? Esse read data que o VAX demora 1.200 segundos e o Desk não demora nada, é porque o VAX ele não lê o dado e carrega em memória. Ele faz o mapeamento daquele dado para ele saber quais são as características e no final, quando ele for executar aquele fluxo final do teu dado, ele execute da melhor forma possível. O Desk ele vai demorar 0 segundos porque ele não lê, né? Ele só direciona um ponteiro para aquele arquivo. É lazy. Tudo aqui é lazy, certo? E aí o resultado que a gente tem é esse. Na verdade, quando a gente vai utilizar a VAX, as grandes vantagens que a gente tem nele é que, diferente do Desk, ele consegue fazer mais computações por segundo. Ele vai executar mais rápido do que o Desk. O Desk, quando você vê esse NA, na verdade quer dizer que ele estourou a memória, certo? Então, aquele fluxo que o rapaz fez no artigo, ele estourou a memória porque ele precisou carregar aquele dado todo em memória. Já que o VAX fez o mapeamento antes do Desk, ele dignou tempo a isso, essas operações saem quase como instantâneo. É importante sempre lembrar. Então, fica mais uma ferramenta aí que você pode aprender quando você estiver num contexto large data.